Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um episódio do H Plus News. Ao meu lado, professor Thiago Rosante. Estamos aqui mais um dia, mais uma vez, Rosante. Vamos lá, Joaquim, com notícia aí triste, né? Para variar. Para variar. O nosso Jornal do Apocalipse. Jornal do Apocalipse, gostei. Tá louco, viu, mano? Mas quando a gente pensa que as coisas vão ficar melhores, que a gente vai discutir coisas assim mais técnicas, científicas para o vestibular, sempre tem alguma coisa aí que vai mexer com a redação, a famosa prova de redação, a tão importante prova de redação, e uma temática mais do que batida, que é a questão racial aí, que a gente vai discutir por um caso midiático da semana, né? Uma infelicidade que aconteceu com o Vinícius Júnior na Espanha. Isso, vamos passar por alguns tópicos e este é o principal desse episódio, sem sombra de dúvida. Semana que vem já começam aí as provas, domingo, sem sexto, domingo no outro já tem o EG, enfim, as particulares, aí começam as provas de meio de ano, o pessoal vai encontrar muita coisa que temos conversado aqui, sem sombra de dúvidas. E aí a gente começa a bater essas questões. Aliás, alguns comentários aí, eu fui olhando, a galera assim, poxa, valeu, foi ótimo, só o H Plus tem isso, o H Plus News está sendo fundamental, eu ouço quando eu tô me trocando, quando eu tô indo pro cursinho, fala pro Rosante parar de defender a OTAN, chegaram essas mensagens. Falei, pode deixar que eu vou falar. Turma pró-Rússia aí, defensores do Vladimir. Falei assim, eu vou falar, pode deixar que eu falo sim. Aliás, se você quiser, né, que o seu comentário seja narrado aqui, só mandar que a gente fala. Críticas, sugestões, comentários são sempre bem-vindos, Joaquim. É isso. Vamos embora? Vamos lá. Primeira notícia. Crise do Equador. É isso? Isso aí, né, meu? Bom, Rafael Correia, né, que é o ex-presidente, já tinha tido um governo bem conturbado, vamos colocar assim, por uma questão de posicionamento político, como lidar com o Congresso. E aí você tem agora o Equador com um problema sério, o fechamento da Assembleia Legislativa, porque o presidente equatoriano simplesmente alegou o quê? A gente não tem condição de governar, de fazer um governo com esse Congresso. O presidente fechou a Assembleia. E aí, o Congresso, óbvio que ele vai falar o seguinte: o discurso original, a gente não sabe ainda realmente para onde vai, mas o discurso original estou dissolvendo esse Congresso e essa composição. Não estou acabando com o Congresso, ou seja, não estou tomando para mim o poder legislativo. Eu estou dissolvendo esse Congresso porque essa composição não é favorável ao meu governo. Na verdade, não me permite fazer nada. Cria entraves à política que eu quero aplicar. Ou seja, o povo votou em mim como chefe do executivo, eu quero fazer algumas coisas aqui no governo e eu não consigo porque o legislativo me bloqueia. O grande problema nisso é a história de entender o que é uma política de governo ou uma política de Estado. Exato. Política de governo você faz o seu governo e o legislativo não tem muito como evitar porque o presidente pode simplesmente governar por meio de decretos que são temporários, mas que funcionam ali. Política de Estado, mudar estruturas que são supragovernamentais, ou seja, que vão passar de um governo para o outro, dependem realmente do Congresso, da Assembleia, porque é a ocupação do Legislativo, ou seja, vamos criar uma nova lei, a gente tem que analisar se ela está dentro dos costumes e tradições do país, se o nosso judiciário concorda e etc. E a divisão básica, a premissa básica da divisão dos três poderes, né, criada pelo Barão de Montesquieu, que é aquela ideia de que você tem três poderes e que eles têm sistemas de freios e contrapesos para que eles se equilibrem. Então, o executivo não pode fazer o que ele quer, o legislativo não pode fazer o que ele quer, o judiciário não pode fazer o que ele quer. E muitas vezes a gente vê esses poderes, de certa forma, se entrelaçando. E eles se entrelaçam mesmo. O judiciário tem algumas medidas executivas e legislativas, o legislativo tem algumas medidas judiciárias e executivas, e o executivo tem algumas medidas legislativas e judiciárias. Mas na estrutura maior dos poderes, eles têm que ficar separados, bonitinhos, para que cada um faça o seu trabalho de forma alinhada. Que a democracia funcione. Exato. Aonde você tem um grande problema quando você tem um discurso desse, como o do presidente do Equador? A grande questão é simples. Por que esse Congresso não me satisfaz? Como é que eu posso ter vencido a eleição, uma democracia como é tido o Equador, por meio de voto, e ao mesmo tempo o Congresso não me favorece?
Então a gente tem duas questões aí. A primeira é, ou o presidente não tem nenhuma flexibilidade para fazer negociações com o Congresso, ou seja, com grupos de outros partidos que podem ter apoiado ele durante a campanha, mas que não sem são... governabilidade. Exato, mas que não são partidários dele e que aí agora podem, em algumas questões, não concordar. Falou, ó, te apoiei, porque lá você era o cara que me parecia melhor, mas agora temos restrições a esse projeto, não queremos que ele passe. E aí o presidente está usando uma medida de força, que é a dissolução do Congresso. Isso é um passo inicial para o que pode vir a ser uma ditadura. Exato. Tá? Então, a segunda questão é conscientizar a população de que não adianta votar pensando só no executivo. Pois é, fica a dica pra gente também, né? Pros Também, brasileiros. no Brasil é uma tradição muito grande. Você vota no executivo pensando, defendendo seu candidato, usando argumentos racionais. Mesmo nesse Brasil polarizado, há uma defesa. Não, votei nesse por isso, não voto nesse por isso. Mas isso pro executivo. O legislativo no Brasil, nós temos uma tradição muito infeliz, que é a de não ligar muito para quem está votando. Nem lembra, vota, acabou 2 meses depois, eu não sei nem quem eu votei, então eu não sei como cobrar, eu não sei por que cobrar ou de quem cobrar. Exato. E aí o legislativo fica nessa coisa, meio que nesse limbo de pressão popular, porque ninguém cobra muita coisa deles. Quando cobra no geral, o Congresso não presta. Mas o Congresso não é um órgão que nasce ali, os caras estão lá, são colocados lá. Exato. E se estão lá é porque foram votados. Então tem toda essa questão. A mesma questão vale para a situação do Equador agora. Agora é esperar para ver nessa semana se ele realmente vai convocar eleições legislativas. E aí é aquela coisa, foi uma coisa ruim para a democracia e para a divisão de poderes, mas ele está tentando retomar um governo democrático, ou se ele vai simplesmente tocar um dane-se e falar, mano, enquanto não tem Congresso, quem manda sou eu, e a gente sabe onde isso pode terminar, né? Como já vimos na história aí muitas e muitas vezes. Não, daqui a pouco eu chamo, daqui a pouco tem eleição, e aí vai ficando. Quando viu, o cara tomou o poder legislativo, próximo passo é aparelhar o judiciário ou desmontar o judiciário, e aí se torna uma ditadura. As democracias, elas não estão muito firmes, né? Na verdade, a gente tem, desde a pandemia, aí um crescimento rápido e perigoso de contestação às democracias. Parece que a população, e isso é quase que, de certa forma, me parece instintivo, que em momentos de crise eu não quero ser responsável por nada. Eu não quero ser responsável nem por escolher o cara que vai governar. Então eu prefiro que alguém assume e faça tudo como acha que tem que ser, porque assim a culpa não está em mim, eu não tenho responsabilidade sobre nada. É aquela coisa, pode ser bom, porque você pode achar um cara que pense como você, ou pode ser péssimo, você pode achar um cara que pense o oposto de você e você passa a ser um perseguido. Exato. Então, é uma situação delicada, as democracias vêm sofrendo grandes ataques justamente por uma concepção até errônea de acreditar que a democracia tem que agradar todo mundo. A democracia não é a vontade de todo mundo. É da maioria. É a vontade da maioria. Então, esse é um problema. Anda muito fragilizado aí, mundo afora. Mas é um mundo egocêntrico, né? Opa. Todo mundo quer ser atendido, todo mundo acha que o seu interesse é o interesse que tem que ser o geral. E aí, para conciliar tudo isso, fica muito difícil. A bola é minha, o campo é meu. Exato. Se não for com a minha regra, eu não jogo, né? Lá em Minas eu sei que era assim, né? Lá em Minas, lógico, a bola é minha, o campo é meu. Mentira. E eu jogo com aquele goleiro que é o fixo, você vai revezando seu goleiro aí. Eu começo escolhendo. Assim. Próximo? Vamos lá. Próximo assunto? O que temos aí? Meu irmão, aí ó, outra bucha, tá? Estudo novo, recente, sobre a questão de temperatura global. Você tem ali as COPs, as conferências do clima, sendo feitas agora em espaçamento menor, para tentar regular esse 1,5 grau que todo mundo fala desde a Conferência de Paris, tá, da COP21, quando se discutiu essa questão de que você precisava criar um máximo de aquecimento global tolerável para que você pudesse ter no planeta condições viáveis de manter a estrutura agrária, de sustentabilidade atuais. E aí a discussão era, bom, o planeta vai aquecer. Isso é um fato. Não tem muito o que fazer, mesmo os mais otimistas aceitavam isso. A questão é o quanto a gente vai deixar ele aquecer. E você tinha 3 vertentes. A vertente pessimista, que falava que ia passar de 2 graus até 2030, o que seria uma catástrofe para alguns ecossistemas, principalmente o marinho. E o que a gente pode pensar que não afeta muito,
mas regiões costeiras vão sofrer bastante, inclusive com suprimento alimentar. Tá? Você vai ter também uma linha intermediária, daquela turma que não é nem pessimista nem otimista, que acreditava que dava para manter um 1,5, e uma linha otimista que fala, não, se o planeta mudar a consciência, automaticamente todo mundo fizer um esforço coletivo aí, a gente pode segurar esse aumento até a 1 grau. Como você tem dois extremos ali, se pensou bem e falou, bom, vamos ficar com esse 1,5 como meta, que é uma meta plausível, tangível chegar nisso, manter esse aumento, e não é um aumento que vai ser tão absurdo assim. A gente pode, com o tempo, ir criando metas mais arrojadas. O problema é que essa meta era para 2030 e a gente está já com uma possibilidade de 66% dessa meta ser atingida até 27. Até 27. Isso é uma média global. Para a geografia, isso é um impacto brutal, porque isso pode mudar, inclusive, composição da vegetação, da hidrografia, de clima em algumas regiões. O Ninho. Exatamente. Intensificar. Para a biologia é uma tragédia. Uma tragédia. Porque você muda uma série de ecossistemas aí. Parece bobo, a gente se adapta facilmente a esse 1,5 grau, o ser humano e mamíferos no geral, mas outras espécies a gente sabe que 1,5 grau pode significar extinção. Opa! E aí a gente não sabe muito o que fazer, como combater isso. O que a gente sabe que vai ter mais calor, vai ter mudança climática mais brusca, como é o Ninho e o Laninha. Esse ano, aliás, é um ano de atividade do El Ninho, então a gente pode esperar... esse ano tem El Ninho? Isso, pode esperar que apareça em alguma prova aí. Estamos em El Ninho, né? Isso. Não é que terá El Ninho. É um ano que o El Ninho já está ativo aí, já está acontecendo. A gente já percebe isso com algumas chuvas fora de época em algumas regiões. Regiões que literalmente não deveria chover essa época por uma metodologia tradicional. Sim. E agora você está tendo chuvas muito fortes, pancadas que alagam regiões inteiras. Esse fim de semana passado teve um cancelamento da Fórmula 1, porque o norte da Itália estava alagado, assim, embaixo d'água mesmo. Os caras tiveram que suspender, a cidade está sofrendo muito, a região do norte da Itália estava sofrendo muito. Então tudo isso já é um impacto. E a questão da Amazônia, que é a questão do desespero do mundo para o governo brasileiro conter o desmatamento e fazer uma preservação mais racional e viável para que você possa contar com a Amazônia tentando equilibrar esse clima. Antigamente, na primeira COP que se fez, nas COPs originais, se tinha uma ideia que as florestas eram muito importantes, e aí na Rio 92, lá em 1992, se criou a ideia que a Amazônia era o pulmão do mundo, que ela ia fazer com que o ar ficasse fresco para o mundo todo. Se descobriu que isso era um pouco mito, que realmente não é bem essa a situação, mas que ela é um grande regulador de temperatura global. E isso é uma verdade. A grande função, assim, né? Exato. Não é refrigerar o ar do mundo, mas é manter ali o planeta meio que com uma temperatura controlada. Quanto menos cobertura vegetal, mais aquecido o planeta vai estar. Então, a Amazônia passa a ter uma importância cada vez maior nesse processo, e se o governo brasileiro tiver alguma sabedoria para cuidar disso, o Brasil pode ser bastante privilegiado, bastante beneficiado por conta dessa preservação. Sim. E a galera ficar ligada em poluição ambiental, gases de efeito estufa, El Ninho, como você disse. Isso é uma bomba para geografia e biologia. Essa matéria aí foi uma revisão que deixou todo mundo meio chocado. Sim. Ou seja, a turma pessimista tá nessa hora levantando o dedo e falar, eu avisei. É isso. Que se vai bater 1,5 até 27 no máximo, talvez os 2 graus que os pessimistas estão cantando, talvez aconteça. É isso. Fiquem ligados, então, a mudanças climáticas, poluição ambiental, enfim. Toda a parte de biologia e geografia. Isso aí. Certo? Vamos lá. Próximo tópico, próximo assunto. Aí, também tem a ver, ó. Isso aí, é mais uma questão. E aí a questão, biologicamente, é uma bomba, né, para o ecossistema marinho. Né? Sim. Isso aí é uma tragédia, né, Kim? Você fazer exploração de petróleo na foz do Rio Amazonas. Na foz do Rio Amazonas, para quem não está vendo, tem uma imagem ali da foz onde espera ser explorado aí com um potencial de 14 bilhões de barris de petróleo. É um absurdo, realmente. Então, é um novo pré-sal aí que os caras acharam. Um novo pré-sal. Na divisa com o Equador ali, é isso? A Venezuela. Ali você tá com já no... Com a Venezuela? Isso. Você tem a Guiana. Você tem a Guiana e tá indo para a região da Guiana, Guiana Francesa, Suriname e a Venezuela. Com a Venezuela, então...
Venezuela tem muito petróleo, né? Sim, a região ali deve ter bastante, porque Guiana Francesa e Suriname não tem esses estudos, mas todos são vizinhos ali da Venezuela, que é um país que é basicamente sustentado pelo petróleo. Petróleo duro, se eu não me engano, tem Isso. até um conceito disso para depois ser Por conta refinado. da questão do tipo de petróleo que você tem ali. Isso. Não é um petróleo como o petróleo da Arábia, que é um petróleo, entre aspas, mais fácil de ser manipulado. Refinado, né? O isso. refino é mais barato, Exato. acaba que é... O processo todo fica mais barato. Isso. Mas é petróleo. É petróleo. E aí o IBAMA pediu aí, né? Colocou pelo menos 8 adendos ali para que se resolva, se vão explorar, que tomem cuidado com isso e aquilo, enfim. É um licenciamento ambiental clássico, né? O licenciamento tem a função de... não é barrar o desenvolvimento, para que ele seja de uma forma... menos impactante. Sustentável, né? Sustentável, menos impactante, assim. Então, um desses adendos é justamente com relação a derramamento de petróleo. Imagina, se cai ali, meu pai amado, para onde vai, o que vai acontecer? Bom, a gente sabe o que aconteceu quando teve o navio que ficou à deriva ali e atingiu a costa brasileira. Sim. A gente viu, o problema não era nem nosso e atingiu... E esse navio foi... oceano adentro, né? Exato. Até acharem o que foi, de fato foi. O que aconteceu, né? Da onde vinha o petróleo, o que estava acontecendo. Começou a chegar um monte de mancha de petróleo na praia, principalmente no Nordeste, né? Exato. E isso era um navio, né? Agora imagina... Então, você imagina tirando do solo. O que você vai fazer? Qual seria o impacto para o ecossistema amazônico? Nossa, incalculável. Incalculável. E aí é cascata, né? A cadeia trófica aí vai sendo toda abalada daí pra frente. Vamos lembrar que você está falando do extremo norte do país, muito perto do Mar do Caribe. Manchas de óleo ali vão acabar não só com a questão do foz do Rio Amazonas, mas isso com as marés vai se espalhar, vai ser levado longe. Como a gente disse, o óleo que chegou no Nordeste brasileiro não era brasileiro e estava batendo aqui. Então você imagina quão longe isso pode ir, aonde esse problema pode chegar se acontecer um acidente. E a gente não está nem falando que é por incapacidade ou qualquer coisa do tipo, mas acidentes acontecem. Opa. E pode acontecer. Então, é uma coisa a ser pensada, porque é a velha dicotomia brasileira. Para avançar a região norte, precisamos explorar. Para explorar, nós temos que, de certa forma, mudar o que se encontra hoje. E aí a preservação passa a ser uma espécie de entrave na cabeça de alguns. Sim. Mas preservar é impossível porque, então, eu não vou desenvolver. Então, eu não vou ter nenhum tipo de mudança de investimento, de infraestrutura gerada, porque qualquer coisa que eu tenho que fazer, eu tenho que derrubar uma árvore, eu tenho que mudar algum tipo de região para fazer esse desenvolvimento ocorrer. Então, é uma balança delicada para o Brasil trabalhar. A gente acabou de falar que a Amazônia hoje é muito vigiada pelo mundo todo por uma função planetária que ela tem. Investimentos, né? O Brasil ganha muito dinheiro com isso. Em contrapartida, você também tem outros recursos ali que são fontes de renda possível para o Estado, mas que barram com essa questão ambiental. Então, mais uma questão ambiental aí, ó. Sim. Bem importante. E cai naquela de poluição ambiental de forma geral. Revisem isso. Aliás, você falou do aquecimento global como um todo, acidificação dos oceanos, branqueamento de coral, porque você já falou do Caribe, eu lembrei de algumas coisas, enfim, fiquem... E aí vai ficando esperto com isso aí, né? Fiquem ligados. Fora que isso vai contra a ideia atual, né? Todo mundo investindo em matriz energética renovável. Sim. E a gente indo para uma exploração de fóssil, né? É uma coisa meio, sei lá, na contramão do modelo atual de desenvolvimento, mas... Dinheiro é dinheiro, a gente sabe que o Brasil é um país que necessita de recursos e o petróleo está aí, a gente pode até explorar o petróleo para não usar aqui e vender. Imagino. Então tem essa questão também e é difícil argumentar contra a necessidade do dinheiro. Petróleo é a reserva financeira também, Exatamente. Né? Você ter petróleo significa o ouro negro. Exato. Não é isso que eles falam? Até falam isso. É o ouro negro. Você mantém essa estrutura, você pode não vender agora, você não pode nem explorar agora, como o pré-sal brasileiro, que é muito pouco explorado ainda. Exato. Mas já foi todo leiloado, já tem gente de olho, porque sabe que na hora que você quiser, tá lá, não tem como fugir. O petróleo tá lá.
Mesma coisa aqui, você pode leiloar, você pode fazer todo um processo de licitação de empresas estrangeiras ou nacionais fazendo exploração, já ganhar dinheiro sem tirar o petróleo. Boa. Então, Eu acho que é mais ou menos essa linha aí que eles vão seguir, viu? tomara. Tomara, exatamente. Próximo assunto? Aí... Caso Vinícius Júnior. Aí... Bom, mais do mesmo, né? Mais do mesmo. Aliás, não foi o primeiro, né? Foi acho que o décimo só dele. Caso. O caso dele é o 10º caso. Que ele relatou. É a 10ª denúncia que ele faz. Isso, 10ª denúncia acabaram, aliás, quando estamos gravando isso, saiu a notícia que prenderam 7 suspeitos, não só do Valência, né? Porque o rolo todo, o racismo ali, o último que deu boom, que ele foi para as redes sociais, aí brigou com o presidente da La Liga. Sim. E o da La Liga simplesmente meio que culpando a vítima, o clássico do racismo. Vale lembrar que o presidente da La Liga é apoiador ferrenho de um partido de extrema-direita espanhol. Ah, é? Que defende um slogan que é: a Espanha só para espanhóis. É mesmo? Então você não pode esperar muita coisa de um cara desse, né? Não pode. Não, e a Espanha também é toda rachada. Sim. Sim. A Espanha só para espanhóis. Quais espanhóis? Quais espanhóis? Quais são os espanhóis que ele está querendo dizer? Os madrilenhos? Você vai tirar a Catalunha, vai tirar o País Basco? O País Basco, exato. O que você faz? Então, assim, é para quem? Então, é um discurso meio incoerente. A Espanha, historicamente, é uma concha de retalho. Ela foi criada quando a unificação espanhola se deu no século XV, por um casamento por conveniência. Você juntou ali vários reinos com tradições um pouco diferentes, com línguas diferentes, com origens diferentes, e criou um reino artificial, que em muitos momentos sofreu por tensões exatamente porque você tem pessoas ali que, a gente tá junto porque tá junto, mas não se gosta muito não. Tá? Você vê as tensões vira e mexe aumentarem na Catalunha, você vê as tensões vira e mexe aumentarem nos Países Bascos, e isso aí é um cenário não muito típico de um país que quer pregar pureza racial ou algo do tipo. Até porque, sendo bem sincero, essa pureza racial nunca foi um argumento de países latinos. Exato. Na Europa, justamente porque países latinos europeus sofreram muita miscigenação, tanto os italianos, como os espanhóis, como os portugueses. E hoje, querendo ou não, são países que têm sinais de intolerância, pelo menos que fica visto no futebol, de forma mais explícita e chocante para a gente. Você trabalha ali, por exemplo, a Alemanha com jogadores negros, a Inglaterra com jogadores negros, com um grau muito menor de problema, não que não exista, problema existe, sim, mas um grau muito menor de problema do que a gente está vendo constantemente em Itália e Espanha, principalmente a Espanha e principalmente contra o Vinícius Júnior, que parece que virou o alvo favorito de todos os caras que são racistas no mundo futebolístico. Sim, eu vi alguns vídeos, assim, torcida como um todo, sei lá, 5 mil, 10 mil pessoas, ou até mesmo no estádio, gritando mono, um boneco. Aliás, um desses suspeitos que foi preso, tinha um boneco do Vinícius Júnior enforcado, umas coisas assim. Não, E aí ele não tem o suporte do presidente da Liga Espanhola de Futebol, basicamente é isso. Exato. Que, na verdade, sofreu agora ele está sendo muito pressionado. A gente sabe que na Espanha você tem 2 times com muito poder de decisão e um terceiro ali que atua, que é o Real Madrid, o Barcelona, por questões financeiras, e o Atlético de Madrid, que é um time ali que ainda tem algum poder aquisitivo. Os outros times, literalmente, têm que aceitar o que a Liga impõe porque são dependentes da Liga. E o Real Madrid ficou assustado. Vamos deixar claro aqui que o presidente do Real Madrid também Florentino só se mexeu depois de um post do Vinícius Júnior falando que ele vai combater o racismo até o fim, mesmo que seja longe daqui, ou seja, da Espanha. E aí acendeu a luz vermelha no Florentino, que ele está possivelmente pondo em risco a chance do Real manter um jogador que pode ser o melhor do mundo em breve, sim, por uma idiotice que a Liga, que basicamente o Real Madrid é dono da metade, não consegue interferir. Então o Florentino, depois disso, foi e tomou uma postura mais pesada, alegando que se não tiver mudança nesse tipo de postura da Liga,
que a Liga pode ser revista, que o Real Madrid não aceitará mais e que, inclusive, retirará jogadores de campo em caso desse tipo de ação, que os clubes que estão fazendo isso, envolvidos com isso, têm que pagar por conta da atitude da torcida, que, portanto, eles têm que perder pontos, possivelmente ser banidos da competição, Exato. Ou seja, é radicalizar o processo. Obviamente, a gente está falando aqui que o Florentino só se mexeu depois que o negócio se tornou uma questão mundial, global, Sim, porque, como a gente problema falou, diplomático. você tem 10 vezes isso acontecendo. E ele falando, olha, isso aconteceu, isso Só aconteceu. na E décima- ninguém foi preso, não aconteceu ninguém nada. nem mesmo os dirigentes do Real. Nem mesmo o técnico, o Ancelotti, vem falando alguma coisa dos 3 últimos casos para cá. Porque o Vinícius Júnior já sofria bastante antes, inclusive com perseguições, apanhando em campo, sendo alvo de provocações. E nesse jogo mesmo, só ele foi expulso. Exatamente. E, aliás, o árbitro do VAR desse jogo foi expulso da La Liga, foi demitido da La Liga, não atua mais como árbitro e foi descredenciado da Federação Espanhola. Porque parece que ele só mostrou uma cena e não o lance como um todo, né? E aí, assim, o cara foi ultra tendencioso. Quando você já viu, você vai tomar uma gravata de alguém, um mata-leão, e aí Só mostra a reação. você tenta se desvencilhar, empurra o cara, você é expulso e o cara que te enforcou tá lá no campo. É isso, foi Sim, isso. É um absurdo. O goleiro do time rival que corre o campo todo para te agredir, porque você alega que você não quer continuar jogando, porque você não tem mais suporte psicológico para aquilo, com aquele estádio. O cara vem te agredir porque o time está sendo ameaçado de rebaixamento, ele não queria um jogo interrompido, porque obviamente ele queria os pontos, e aí ele foi para cima do Vinícius Júnior para bater no Vinícius Júnior, e aí a confusão inteira começa, e aí vem um jogador do time adversário e tenta tirar o Vinícius Júnior enforcando o cara, e quando o cara reage, empurrando o seu agressor, ele é o culpado. Isso. Ou seja, você está vitimizando o cara que está sendo agredido? Não, você está colocando como vítima o outro time e falando, ele mereceu isso porque ele causou todo esse tumulto. Isso. É um absurdo isso, né? Isso é uma situação de falar assim, ó, a culpa é sua. Naquele velho discurso, ó, foi estuprada? A culpa é sua. Quem mandou andar com um shortinho assim, umas coisas bizarras. É esse tipo de argumento que se usa. Inclusive a torcida do time agressora, e aliás outras torcidas, não só do Valência, declararam que esse racismo não é institucional espanhol, mas que o Vinícius Júnior provoca, que ele é um cara que ele tira das pessoas o que há de pior quando ele faz gols e dança. E aí eu não consigo entender quando o futebol deixou de ser uma coisa de alegria. É um esporte que era para alegrar, é para você sair feliz, não para você sair e tirar de você uma válvula de escape do que você tem de pior. Assim, não, eu vou pro estádio para tirar o que eu tenho de pior. É para xingar, é para ser homofóbico, é para ofender minorias, é para ser racista, é para ser misógino. É um absurdo isso. Exato. Quando o campo de futebol, quando os estádios viraram um antro de idiotas, literalmente. Opa. Você acha que o futebol em si, ou as torcidas, são reflexos das sociedades, assim? Seja na Rússia, na Espanha, no Brasil. Não tem muito o que fugir, né? O que, na verdade, acontece é que o futebol potencializa isso, porque você está num campo que você está omisso na multidão. Você está escondido. Então, você acha que você pode, literalmente, ali, fazer algo e que dificilmente você vai ser punido. Porque Sim. você está num lugar que você tem 60 mil pessoas. Então, é aquela coisa, eu vou ser racista? Se não tiver uma câmera me focando, se for um canto geral, se eu começar um canto que todo mundo seguir, você não vai prender 10 mil, 15 mil, 20 mil pessoas. Não vai. Então, essa é a questão. Isso potencializa os covardes que não têm coragem de prontamente ir para a rede social e falar, não, tá aqui, ó, eu acho que o Vinícius Júnior é isso, isso e isso, e sofrer sanções legais por ter feito isso. Esses covardes usam esse espaço para literalmente desferir todo o ódio que eles têm guardado, né? Sim. E aí é uma questão que para a Espanha ficou ruim. Como você disse, diplomaticamente falando, a Espanha, essa semana, literalmente assumiu o trend topic do país mais odiado do mundo. Sim. Porque, assim, isso é um absurdo, é uma barbárie. Você tem uma série de clubes se solidarizando ao Vinícius Júnior e já teve uma série de clubes falando pro Real Madrid. Falou, ó, se você quiser a gente compra, tá? Tem problema. Vai desvalorizar a liga. Exato. Você quer? O cara não quer ficar mais aí? Você tem um pepino na mão? Porque a questão é, ele não vai jogar.
Ele, Tá nem cabeça, né? Não só ele, tem que pôr um basta. Tem que pôr um basta. O elenco do Real Madrid tem que falar, ó, não jogamos mais. Tem que parar, acabou. O jogo tem que ser feito isso, como aconteceu uma semana no Clássico Paulista, Corinthians e São Paulo, de cantos homofóbicos Exato. da torcida do Corinthians, como acontece cantos homofóbicos em quase todos os jogos de torcida única no estado. Por quê? Com torcida única, não existe motivo nenhum para você cantar algo ofensivo a uma outra torcida que nem está presente. Exatamente. Ou seja, é só liberar o seu lado negativo mesmo. Então, assim, a partir do momento que isso começar a ser punido com sanção, o clube que tiver isso vai perder 3 pontos. Acabou. É muito isso que a gente vê, né, no futebol. Seja por brigas de torcidas, ofensas, racistas, homofóbicas, ninguém é punido. Exato. Campo vazio não é punição. Campo vazio faz aquele cara não ir no estádio e na próxima vez, quando o time puder ter torcida, vai acontecer a mesma coisa. Invasão de gramado, não tem punição. Então, assim, a gente vive hoje no Brasil um evento triste. A gente não tem jogos mais com torcida mista, porque você não sabe se você, como um pai de família, uma pessoa do bem, vai chegar no estádio e vai sair do estádio, saudável, Só inteiro. porque torce para outro time. Exatamente, só porque, a gente aqui, nós somos de times rivais. Palmeiras e Corinthians. Vivemos tirando sarro um do outro. No momento só você tá tirando sarro. Sim. Mas, assim, nem por isso a gente se odeia, Claro. cara. Assim, vai Ou ter vai clássico, no jogo. terminou, um ganhou, um perdeu. Foi assim, comenta, acabou. Sim, até porque assim, todo mundo convive com pessoas que torcem para outros Exatamente. times. Aí vai chegar no estádio e vai virar um... Então, se eu vou virar outra pessoa, assim, isso é um absurdo. E a Espanha hoje está dando o pior exemplo possível pro mundo futebolístico. Vem um pouco também dessa radicalização de um momento de ataques às democracias, Exato. de nacionalismos extremados, de pessoas com ideias de pureza racial. Os ultras, né? Os torcedores são os ultras. Essa turma aí que durante um bom tempo ficou controlada e se omitia, agora não tem mais vergonha de aparecer. Tava lá latente ali. Isso. Ali quietinha. Sempre existiu, mas estava adormecido. De repente você tem um bode expiatório que você põe tudo para fora. Isso. É um tema pesadíssimo, horrível. Vale o link. Que vai aparecer também com toda certeza, de alguma forma. O link com a semana passada, que não sei se você viu, ligado a essa questão também, do humorista, o tido comediante, que teve a produção suspensa no YouTube, tendo que ser tirada no YouTube pela Justiça de São Paulo, tá? Porque supostamente ele comete ali uma fala racista, ele faz realmente uma piada de caráter racial, e não existe mais espaço para isso hoje. A gente fala, é uma piada anos 80, onde você não tinha nenhum tipo de política de correção social, então se falava de minorias e as piadas eram feitas em cima desses grupos minoritários e que ficavam expostos a serem alvo de piadas de mau gosto eternamente. Isso foi sendo reproduzido até que isso foi sendo mudado. Exato. Mudado no meio cinematográfico, literário, teatral, nas séries. Então, por que o humor é o último que tenta mudar isso? Porque alega que não, é só uma piada, e aí teve uma série de humoristas alegando que, olha, a censura chegou no show de humor, e a censura chegou, então se preparem porque tudo vai ser censurado, não vai haver mais humor. E aí alegando que como assim... se o humor precisasse ofender alguém para ser engraçado. Como o humor só é engraçado se tiver tirando sarro de uma minoria. E aí aquela coisa, normalmente os caras que fazem isso são os caras que são brancos, de origem privilegiada, que não vão sofrer isso, ou seja, não fazem piadas de gordo porque não são gordos, fazem piada de negro porque não são negros, fazem piada de homossexual porque não são da comunidade, e aí por isso eles acham que é só uma piada, se você está infeliz, não consome o meu humor. Então, como que a gente faz agora com o caso Vinícius Júnior? Não consome futebol? Você não gosta de ouvir isso, não consome futebol espanhol. Essa é a lógica? Seguindo a linha de raciocínio, né? Esse é um problema. Então, é uma questão muito mais profunda a ser discutida, a questão racial. Ano após ano tem alguma questão no mundo que desperta isso, desde o Black Lives Matter, questão no Brasil de cunho de perseguição a comunidades pobres, onde só os negros são presos e morrem em ataques da polícia, casos no futebol, casos no humor, ou seja, é uma questão de mudança estrutural. Fechou. Como que chamava lá o caso do americano?
Ao Floyd, o George Floyd. George Floyd também, são coisas... Então, Não, é rotineiro, é absurdamente rotineiro. então, e aí isso faz pensar, será que realmente o ser humano se enxerga como uma espécie única? É, Será? às vezes eu penso que deu errado. Então, quando a gente vê esse tipo de coisa em pleno 2023, a gente discutindo questões raciais no mundo globalizado, eu não consigo entender muito, a não ser a maldade humana mesmo em algumas pessoas que... Maldade pela maldade. Exato. A banalização, né? É isso. A banalização do mal. Perfeito. Quanto tempo deu? 35, tá bom, 35, né? Ficou Isso na aí. nossa meta. Ficou legal. Rosante, muito obrigado mais uma vez. Mais uma semana estamos aqui. Mais uma semana terminando com alguns assuntos chatos, Chatos. isso aí literalmente repertório para Sim, prova de redação a rodo. repertório a rodo. A rodo. Repertório a rodo. Tudo que é notícia que saiu aí no mundo futebolístico em relação à questão racial é repertório para ser usado fora do mundo futebolístico. Sim, Não precisa ficar exatamente. restrito a essa questão, você pode pegar isso e transferir para o ambiente de sociedade dia a dia. São temas que fomos jogando para que vocês se aprofundem nos repertórios aí, produzam, vão treinando, continuem aí assim. Já terminamos o semestre? Falta pouco. Sim, Falta um pouquinho. Dá umas para fechar. 5 semanas aí. Tá no Então é isso. encerramento. Fechou, Rosante. Obrigado mais uma vez. Obrigado a você, Kim. Deixem seus recados. Vamos lê-los aqui. Críticas, sugestões, Sim. hipóteses. Elogios. Isso, elogio também é bom de vez em quando, hein? Fechou, é isso. Tinha um bugrino aqui gravando esses dias que falou, pô, um corintiano me zoou falando que ano que vem a gente se encontra. Ele falou, não é porque um desce que o outro não vai subir. A ideia... É brincadeira. Essa ideia desses torcedores de time de interior é duro, É viu, mano? brincadeira, o bugrino zoando o corintiano. É hein? duro, mas a fase atual não posso falar muita coisa, que tá uma desordem total na casa, viu? Tá duro. É isso. Rosante, obrigado, Matheus. Até a próxima. Abraço, senhores. Fiquem ligados. Beijo, tchau.